Olá pessoal, olá a todos, sejam todos bem-vindos ao curso de Mecânica 1. Nesse curso de Mecânica 1 a gente vai trabalhar com a parte de estática, que é a parte que trabalha com o equilíbrio dos corpos. A gente sabe que a mecânica ela é dividida em estática e dinâmica, e nessa parte de estática a gente lida com o equilíbrio. Então a gente vai trabalhar com o equilíbrio dos corpos de estruturas sob a ação de forças. A gente vai analisar estruturas em engenharia sob a ação de forças. Apesar de os princípios da estática na mecânica não serem muitos, eles são amplamente aplicados em engenharia, em campos como vibrações, estabilidade e resistência de estruturas e máquinas, robótica, projeto de foguetes e naves, desempenho de motores, escoamento de fluidos, entre outros. Antes da gente entrar no curso propriamente dito, vamos explorar alguns conceitos básicos, que são esses conceitos de espaço, tempo, massa, força, partícula e corpo rígido, que a gente está sempre trabalhando com eles na mecânica. Então, o espaço. O espaço é a região ocupada pelos corpos, e as posições dos corpos elas são descritas por medidas que podem ser lineares ou angulares em relação ao sistema de coordenadas. O espaço é o local onde ocorrem os eventos. Então, se eu estiver trabalhando com problemas tridimensionais, eu vou precisar de 3 coordenadas para descrever o corpo. Ou se eu tiver com um problema bidimensional, em 2 dimensões, eu vou precisar de 2 coordenadas. O tempo. O tempo é uma medida de uma sucessão de eventos e é uma grandeza básica em dinâmica, né? O tempo não está diretamente envolvido na análise de problemas em estática, porque a gente vai trabalhar com equilíbrio. A massa é uma medida da inércia de um corpo, que é a resistência do corpo a variar a sua velocidade. E a massa pode também ser entendida como a quantidade de matéria de um corpo. Então, esses conceitos que a gente está vendo é uma espécie de revisão para a gente, em seguida, explorar o curso, entrar no curso propriamente dito, o curso de estática. A força. A força é dada como a ação de um corpo sobre o outro, e a força tende a mover o corpo na direção da sua ação. A força é uma grandeza vetorial, então para ela ser propriamente definida, ela precisa do seu modo, de sua direção. E a gente vai discutir mais sobre força mais na frente. A partícula é um corpo de dimensões desprezíveis. No sentido matemático, uma partícula é um corpo cujas dimensões eu posso desprezar, né? Eu posso considerar como sendo aproximadamente nula. De modo que assim, a gente pode analisar o corpo como sendo uma massa concentrada em um ponto. E o corpo rígido é um corpo cuja variação da distância entre qualquer 2 pontos escolhidos no corpo, essa variação é desprezível para os propósitos que eu estou estudando, os propósitos que eu vou estar trabalhando. Então, se eu tomar 2 pontos no corpo rígido, a variação na distância entre quaisquer 2 pontos eu posso desprezar. Então, eu considero que a distância entre qualquer 2 pontos no corpo rígido ela é fixa, ela permanece constante. Então a gente vai trabalhar bastante com vetores, né? Vamos trabalhar com equilíbrio de forças, então vamos trabalhar com vetores. E aqui a gente tem uma classificação para os vetores que a gente pode dividir em um vetor livre, um vetor móvel e um vetor fixo. O que é cada um deles? O vetor livre é o vetor cuja ação não está confinada ou associada a uma única linha no espaço. Então ele pode se mover livremente. O vetor móvel tem uma única linha de ação no espaço, mas não tem um único ponto de aplicação. Então, se eu tiver com um vetor móvel no corpo, ele vai estar se movendo ao longo de uma linha. E o vetor fixo é aquele para o qual
um único ponto de aplicação é especificado. Então o vetor fixo está preso lá no ponto e eu especifico ele através daquele ponto no qual ele está atuando. Um parêntese aqui para a resolução de problemas em estática. Então, essa parte de estática a gente estuda para obter uma descrição quantitativa das forças que atuam em estruturas de engenharia em equilíbrio. Então, quando a gente estiver trabalhando com algum problema que envolva alguma estrutura, e eu vou descrever o meu problema, né? Analisando as forças que estão atuando na estrutura. Para resolver esse tipo de problema, esses problemas em estática, aqui eu tenho 4 dicas. Então eu faço o seguinte: eu vou resolver o meu problema fazendo uma transição entre a situação física e a situação matemática. Então é interessante, fica bem mais claro no entendimento do problema que eu estou trabalhando, fazer essa transição. Eu armo as minhas equações, mas eu sempre analiso o que aquela equação está querendo me dizer, qual a situação física por trás. E aí eu reconheço que aquela situação matemática, aquela hipótese matemática para o meu problema, ela representa uma situação ideal. Então, é uma aproximação. Eu posso usar gráficos que vão me ajudar a representar o meu sistema físico. E na análise de força atuando em um corpo, é essencial isolar o corpo em questão de todos os outros. Esse diagrama de corpo isolado, com a representação das forças externas atuando, é o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre é um passo essencial, é importante na resolução dos problemas em estática, em dinâmica também. Então, eu isolo o sistema no qual eu estou trabalhando e faço uma representação das forças no sistema através do diagrama de corpo livre. Então, vamos entrar agora para a gente analisar e estudar sistemas de força. Vamos analisar os efeitos que as forças têm em estruturas e equipamentos de engenharia. Esses efeitos eles podem ser externos e internos. Então, olhem aqui essa figura, a gente tem uma força P, está sendo aplicada aqui no ponto A. A força P é uma força de tração no cabo. A situação real está mostrada aqui na figura da direita. E na figura da esquerda a gente tem um esquema com a força, o ponto e o ângulo que a força faz com a horizontal. Então, os efeitos externos ocasionados pela força P, eles são as forças, né, os efeitos ocasionados pelas forças reativas, que não estão mostradas na figura. Essas forças reativas são exercidas pela base e parafuso. Então, são as forças de reação devido à força de tração P no cabo. E os efeitos internos de P são as forças e deformações internas que são resultantes também, né, devido à ação de P, mas essas forças e deformações internas elas estão distribuídas pelo material. Mais adiante no curso a gente vai estudar esses efeitos internos em estruturas, a gente vai analisar efeitos internos analisando principalmente a viga. Então, continuando estudando sobre força, o que são as forças concorrentes? São duas ou mais forças
essas duas ou mais forças, elas são ditas concorrentes em um ponto se suas linhas de ação se interceptam nesse ponto. Então, olha aqui para a figura da esquerda. Eu tenho duas forças, uma força F1 e uma força F2, atuando ambas no ponto A, e eu tenho aqui uma resultante E devido à ação das duas forças F1 e F2. Na figura da esquerda, elas estão atuando no mesmo ponto. Então, elas são concorrentes no ponto A. A resultante é a soma vetorial de F1 mais F2. Na figura da direita, se eu tiver as duas forças F1 e F2 aplicadas em pontos diferentes, é o caso que está mostrado na figura da direita, como que eu posso trabalhar? Eu posso usar o princípio da transmissibilidade. Esse princípio diz que eu posso mover a força ao longo da linha de ação da mesma. Eu translado a força e com isso depois eu consigo fazer a soma vetorial. Então eu translado as duas forças da maneira como está mostrado aqui na figura. Translado até elas atuarem no mesmo ponto e então eu faço a soma vetorial. Eu posso fazer a soma vetorial. Então eu uso o princípio da transmissibilidade. Esse princípio ele está mostrado aqui. Ele diz o seguinte: a força pode ser aplicada em qualquer ponto sobre sua linha de ação, sem alterar os efeitos resultantes da força externa ao corpo rígido. Então eu posso trasladar ao longo da linha de ação da força e não altera os efeitos resultantes da força externa ao corpo rígido. Usando esse princípio, eu posso fazer aquela soma vetorial que eu mostrei no quadro anterior. Então vamos trabalhar agora com um sistema de forças em duas dimensões, bidimensionais. Trabalhando com forças em duas dimensões, eu vou ter... Tomei aqui, olhem para a figura da esquerda, eu tenho a direção x, uma direção y, então estou no plano cartesiano, e tenho aqui um vetor F, uma força F. E essa força F ela pode ser dada pela soma das duas componentes, Fx mais Fy. Então foi representado aqui Fx mais Fy, que é igual a um componente Fx na direção y, vou tomar um vetor unitário na direção x, vetor unitário y, mais Fy na direção j, tomando o vetor unitário j na direção y. E aí, então, eu posso tomar as componentes, a projeção da força na direção x, eu vou ter uma componente Fx, e a projeção da força na direção y, eu tenho uma componente Fy, sendo que o Fx é igual a um F cosseno de θ, e o Fy é igual ao F seno de θ. E o módulo da força resultante vai ser a raiz do quadrado das componentes. E o ângulo que a força faz com o eixo x horizontal, esse ângulo θ, é igual ao arco cuja tangente é igual a Fy sobre Fx. Então eu vou ter que o θ é tangente a menos 1 de Fy sobre Fx. Então com isso, através das componentes, eu calculo o ângulo que a força faz com a horizontal, calculo o módulo da força, que é a raiz quadrada das componentes. E se eu souber o ângulo, eu também posso, sabendo do ângulo, eu posso calcular as componentes. Sabendo das componentes, eu posso calcular o ângulo. Então, no quadro anterior, a gente viu um sistema de coordenadas cartesiano bidimensional, no qual a gente tinha as direções específicas, x positivo para a direita e y positivo para cima, aquele eixo de referência que a gente normalmente usa. Mas nem sempre essa atribuição de eixos de referência segue aquele padrão. A gente atribui os eixos de referência escolhendo por conveniência, dependendo do problema, de tal forma que facilite a maneira como eu vou resolver o meu problema. Então é essencial que a gente seja capaz de determinar os componentes corretos de uma força, independente de como os eixos estão orientados ou de como os ângulos são medidos. Então olhem para essas figuras que estão colocadas nesse quadro. Todas elas
Em todas elas a gente tem uma maneira diferente de alocar os eixos x e y. Então elas têm maneiras diferentes, mas em todas elas a gente consegue, é fácil de ver e calcular as componentes de cada das forças, as componentes na direção x e na direção y. Então esses eixos foram colocados aqui em cada uma delas de modo a facilitar o meu problema, de modo que foi um eixo escolhido de uma maneira conveniente. Então vocês podem ver aqui na figura, a primeira figura que é na esquerda, que da maneira como os eixos x e y foram alocados, eu tenho uma força F formando um ângulo beta com a direção y, e as componentes então ficam fx vai ser o f seno de beta e fy vai ser f cosseno de beta. E na figura seguinte aqui, então eu vou ter as componentes fx com uma força, devido à maneira como a força está localizada, eu vou ter uma componente negativa, menos f cosseno de beta para a componente fx, e fy vai ser igual a menos f seno de beta, devido à força estar aqui colocada nessa posição, e que me dá umas componentes negativas na direção x e na direção y, em relação a esse eixo, da maneira como o eixo foi escolhido. E da mesma forma segue aqui para os outros dois exemplos, vocês podem dar uma olhada em relação a esses ângulos que estão mostrados na figura, quais vão ser as componentes fx e fy da força F, as componentes em relação às duas direções. Então as componentes resultantes em duas dimensões. Se eu tiver duas forças, em duas dimensões, cada uma delas vai ter um componente na direção x e um componente na direção y. Então essa figura aqui da esquerda mostra de uma maneira bem clara, mostrando aqui as divisões das componentes para cada uma das forças. Então a força F1 vai ter um componente F1 na direção y e uma componente F1 na direção x. Então eu tenho um F1x, um F1y, e da mesma forma para a força F2, F2x e F2y. A resultante das duas forças, a resultante que corresponde à soma de F1 mais F2, a soma vetorial. Eu posso fazer aqui a soma vetorial graficamente, e para encontrar as componentes na direção x e na direção y da força resultante, eu faço um trabalho com álgebra vetorial e faço a soma, somando cada uma das componentes. Então, somo as componentes fx e somo as componentes fy, como está mostrado aqui no cálculo. Então, a resultante vai ser igual a F1 mais F2, só que a força F1 eu tenho uma componente x e uma componente y, tomando aqui os vetores unitários I e J, e a componente F2 também tem uma componente x e uma componente y. Tal que eu vou poder somar então aqui as componentes x de F1 e de F2 e as componentes y de F1 e F2, e então vou obter a resultante na direção x e a resultante na direção y. O Rx é igual a F1x mais F2x, então eu vou ter a somatória de todas as forças na direção x, e o Ry é o F1y mais F2y, que é o somatório de todas as forças na direção y. Então eu poderia ainda colocar o R como seno, que é o Rx na direção I, mais o Ry na direção J. E o Rx é o somatório de todas as forças na direção x, e o Fy é o somatório de todas as forças. E o Ry, é o somatório de todas as forças na direção y. Então eu tenho aqui o Rx e o Ry. Eu encontro aí as componentes x e y da resultante. E o vetor está mostrado aqui na figura. Então, depois que a gente trabalhou um pouco com força, a gente vai agora trabalhar com o momento de uma força. Vamos definir o que é o momento de uma força. Então, uma força, como já falei lá no início, ela pode tender um corpo a se mover na sua direção, na direção de aplicação da força,
E a força também ela pode tender o corpo a girar em relação a um determinado eixo. Então ela pode causar esses dois efeitos. Esse segundo efeito, que a força pode fazer de tender o corpo a girar em relação ao eixo, essa tendência, a rotação, ela é conhecida como o momento M da força. Então observem aqui na figura da esquerda, a gente tem aqui uma chave de grifo e uma mão de um homem puxando a chave de grifo com uma força F. A força F faz um ângulo aqui de 90 graus em relação ao braço da chave. E a força F é aplicada num ponto tal que, em relação a esse eixo, ela está a uma distância D. Então, o momento dessa força F, o momento vai ser dado pelo produto da força pela distância. O módulo aqui, como está mostrado, é o módulo do momento, M é igual a F, força vezes a distância. E quando eu aplico a força gera esse momento M, que é essa tendência do corpo, a rotação, né? Nessa figura que vocês podem ver que está bem mais esquematizado aqui a ação de uma força gerando um momento M. Então eu tenho aqui uma força F aplicada num ponto a uma distância R, um vetor R, em relação ao ponto A, que está nesse eixo O. E o cálculo desse momento, o módulo dele vai ser igual a FD. Certo? Se de um modo mais geral, a gente trabalha com um produto vetorial. Aqui foi colocado só o módulo do momento. De um modo geral, a gente trabalha com produto vetorial. E o módulo do momento resultante vai ser o módulo do produto vetorial, que aí é o F vezes D vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Então a gente trabalha com produto vetorial e o produto vetorial ele vai me dar a direção e o sentido do momento resultante, e aí é dado pela regra da mão direita. Aquela regra da mão direita que a gente conhece, que é eu impor os dedos da minha mão de um vetor em direção ao outro, e o polegar vai indicar a direção e o sentido do vetor resultante. A unidade de momento é o Newton vezes o metro. E de acordo com o produto vetorial, o momento M ele vai ser um vetor perpendicular ao plano formado pelos vetores FD, pela força, e pela distância D em relação ao ponto que está localizado no eixo no qual eu estou calculando o momento. Então, falando de um modo geral, como eu falei de produto vetorial, representando o momento aqui através do produto vetorial, ele vai ser dado por M, vai ser igual ao produto vetorial de R pela força F, R vetor F. Então a gente tem aqui o R vetor F. Aqui eu coloquei a mesma figura que a gente viu no quadro anterior para esquematizar o cálculo do momento. Então aqui eu tenho uma força F, né, e está aplicado aqui num ponto cujo vetor R me dá a distância. Então se eu fizer o produto vetorial de R com F, eu vou encontrar o momento, que é um vetor perpendicular ao plano de RF. E aqui está esquematizado o momento. E como eu tinha falado também, o módulo do momento vai ser o F vezes o R vezes o seno do ângulo, que é o FR seno de alfa. E o R seno de alfa, aqui de acordo com a figura, é exatamente essa distância D, como está mostrado na figura. Então o momento vai ser igual a FD.
Esse produto vetorial também, se eu estiver trabalhando com as coordenadas, o vetor R é dado em coordenadas Rx, Ry e a força F, Fx, Fy, eu posso também fazer aqui o produto vetorial, trabalhar com a álgebra vetorial e calculo o momento resultante. Aqui embaixo a gente tem a descrição para o teorema de Varignon. Esse teorema, ele basicamente me diz o seguinte, que se eu tiver uma força R, que é dada pela soma de duas forças P mais Q, o momento dessa força S resultante, que é a soma de duas forças P mais Q, é a soma do momento de cada uma das componentes. Então aqui está colocado o cálculo de como provar isso. Então eu tenho aqui o R, o momento M em relação a um ponto O vai ser igual ao R vetor, Rzinho vetor Rzão, o Rzão é a resultante. Então eu substituo o Rzão resultante pelas duas forças P mais Q. Então Rzinho vetor Rzão vai ficar igual a Rzinho vetor P mais Q. Distribuo o produto vetorial e então o momento M em relação a um ponto O vai ser igual a Rzinho vetor Rzão, que é igual a Rzinho vetor P. Distribuindo o produto vetorial aqui, eu vou ficar com Rzinho vetor P mais Rzinho vetor Q. Então eu vou ter o momento de P e o momento de Q, né? Então o momento resultante vai ser a soma do momento das componentes. É isso que o teorema diz. E aqui na figura abaixo aqui à direita, está esquematizando uma aplicação do teorema. Exatamente esse cálculo que a gente fez. Então o momento, que é igual ao RD, para a força resultante R, vai ser igual se eu tomar o momento das componentes, eu tomo o momento de P, que é menos Pzinho Pzão, e o momento de Q, que é Qzinho Qzão. Vocês podem observar aqui os valores e as distâncias pela figura. Então, trabalhando ainda com o momento, a gente vai ver agora a definição de um binário. E o binário é um momento resultante produzido por duas forças não colineares, iguais e opostas. E o binário ele possui aplicações importantes em mecânica. Então, aqui, essa definição aqui, a gente tem a definição para o binário em duas dimensões, mas em seguida a gente vai ver em três dimensões também. Então, esse momento, eu tenho aqui, olhem essa figura da esquerda, eu tenho duas forças não colineares, elas são iguais e opostas. Então eu vou calcular aqui o momento em relação ao ponto O, o momento resultante das duas forças vai ser igual ao momento da força F, que é o FA mais D, e o momento da força de menos F, que é o menos FA. Somando as duas, eu vou ficar com o momento resultante vai ser igual ao FD. Então eu calculei aqui o momento resultante dessas duas forças. Esse caso aqui é um caso mais simples. Se eu for para um caso mais geral, olha a figura do meio. Nessa figura do meio, aqui foram mudadas as posições, de tal forma que, de um modo mais geral, eu uso o produto vetorial para calcular o momento, porque a força não está diretamente perpendicular. Quando não está diretamente perpendicular, eu uso o produto vetorial. Então o momento resultante em relação ao ponto O vai ser, para a força F, vai ser igual a RA vetor F, e para a força menos F vai ser igual ao RB vetor menos F. Então esse momento fica como sendo M igual ao RA menos RB vetor F, e o RA menos RB é igual ao vetor R, esse vetor R que está mostrado na figura. Então o momento resultante vai ser igual ao R vetor F.
Então, o R vetor é. Esse momento resultante, aqui eu faço o cálculo e calculo, né, e eu encontro, através desse cálculo, eu posso encontrar a direção e o sentido. Mas aqui, como a gente está em duas dimensões, a direção vai ser sempre normal ao plano do binário e o sentido é dado pela regra da mão direita. Como vocês podem acompanhar pela essa última figura aqui à direita. Então, definido que há um binário, como calcular o binário, a gente pode ter a situação de ter binários equivalentes. Por quê? Porque se o produto FD permanecer o mesmo, mudando apenas os valores da força e da distância, isso não vai alterar o binário. Então, se eu alterar os valores de FD de tal forma que o produto permanecer o mesmo, eu vou ter um binário equivalente. Então, olhem aqui na figura, essa figura de cima, ela mostra alguns binários equivalentes. Então, eu tenho algumas situações iguais para FD, de tal forma que o binário, que cada um deles é equivalente ao outro. E um sistema força binário? Bom, uma força, ela tende a empurrar o corpo na sua direção e a girar o corpo em relação a qualquer eixo fixo que não intercepte a linha de força. Então a gente pode representar esse efeito dual, né, de fazer com que o corpo se mova na sua direção e fazer com que o corpo tenda a girar. A gente pode substituir a força dada por uma força igual, paralela e por um binário que compense a mudança no momento devido à força. Então é o seguinte, olhem aqui para essa figura e a gente tem aqui um corpo e uma força está sendo aplicada no ponto A, a força F está sendo aplicada no ponto A. Essa força F aplicada no ponto A, ela vai tender o corpo a se mover na direção da força e vai tender o corpo a girar. Eu posso representar esse efeito de mover o corpo na direção da força e daí essa tendência de giro do corpo por um sistema força binário. Para fazer isso, o que é que eu faço? Eu substituo a força dada por uma força igual, paralela. Então aqui eu tenho uma força F no ponto A. Substituo por uma força igual, paralela. E por um binário que compense a mudança no momento devido à força. E por um binário. Então vejam aqui que a força F está aplicada no ponto A. O que é que eu fiz? Eu adiciono aqui uma força F e uma força menos F, de tal forma que eu não mudei nada no meu sistema, porque a resultante aqui vai ser nula, né? F menos F. E aqui, eu vou colocar aqui de outra cor para ficar melhor de ver. Aqui eu vou ter então, em vermelho, eu vou ter então aqui o binário, que é o momento gerado pela força F menos F, aqui separados pela distância D. Então no vermelho eu tenho aqui o binário, então eu substituo essa representação por uma força F, que é igual e paralela à anterior, e por um binário M igual a FD. E aí eu tenho aqui esse é o sistema força binário. E calcular a resultante de forças em duas dimensões. Bom, a gente já viu um pouco anteriormente, que a gente viu para duas forças. Aqui a gente tem um corpo.
no qual ele está atuando, ele está sobre a ação de 3 forças. Então a gente vai somar 3 forças. Tem uma força F1, uma força F2 e uma força F3. Né? Então eu jogo elas aqui no plano cartesiano e posso fazer a soma vetorial, a soma gráfica das forças F1, F2 e F3. E a ideia é a mesma que a gente viu anteriormente. Então, no final, o que é que eu vou ter? Olhem para essas equações que foram colocadas. No final, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que a resultante final é igual somatório de todas as forças na direção x, que eu vou ter um Rx, e somatório de todas as forças na direção y, que eu vou ter então aí um Ry. Então eu vou ter um Rxi mais um Ryj. Eu trabalho aqui com álgebra vetorial e somo as componentes de cada uma das direções. E aí, então eu também posso calcular a resultante, o módulo dela, o módulo da resultante, que vai ser a raiz do quadrado das componentes, o ângulo que a resultante faz com o eixo x, que é o arco cuja tangente é o Ry sobre o Rx, e aqui na figura, graficamente, eu tenho a representação vetorial da soma de cada da soma das 3 forças, F1 mais F2 mais F3. Então, saindo do sistema bidimensional, agora vamos trabalhar com força em 3 dimensões. Então, para 3 dimensões, então a gente adiciona mais uma coordenada. Então, a gente estava no plano XY. Se a gente for para um sistema de coordenadas cartesiano tridimensional, então a gente adiciona aqui a direção Z, com o vetor unitário K. E, como a gente fez para o caso em 2 dimensões, eu vou projetar a força F agora nas 3. Então, eu vou ter uma componente Fx, uma componente Fy e uma componente Fz. Para isso, eu vou precisar desses ângulos que a força faz com cada um dos eixos. Então, é o que está mostrado aqui no cálculo. Para calcular o Fx, eu vou ter o Fx vai ser igual ao F cosseno de θx, Fy vai ser igual ao F cosseno de θy e Fz vai ser igual ao F cosseno de θz. E a força F resultante vai ser a raiz do quadrado das componentes. Então, eu vou ter raiz de fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. E a força F é dado por fx direção y mais fy direção j mais fz direção k. A força F vetor, representada vetorialmente. Se a gente substituir os cossenos pelas letras L, M, N, então cosseno de θx é igual a L, cosseno de θy igual a M, cosseno de θz igual a N, eu posso representar vetorialmente a força F como sendo um F que multiplica Li mais Mj mais Nk. Então eu tenho a força F, o módulo, vezes esse vetor aqui, que nada mais é do que um vetor unitário na direção da força F. Então eu tenho aqui um vetor unitário na direção da força, o vetor unitário NF. Porque L ao quadrado mais M ao quadrado mais N ao quadrado vai ser igual a 1, que é a soma dos quadrados dos cossenos. Então NF é um vetor unitário na direção da força F. Então eu usei aqui um sistema de coordenadas cartesiano e usei aqui os vetores I e JK, os vetores unitários, para representar a força em 3 dimensões. Estou representando a força em 3 dimensões. Trabalhando com força em 3 dimensões, se eu tiver apenas com o módulo da força e eu sei a linha de ação na qual a força está atuando, eu vou precisar de 2 pontos ao longo da sua linha de ação para representar a força. E aí eu especifico a força através de 2 pontos ao longo da sua linha de ação. Então eu tenho 2 pontos A e B aqui na figura, olhem para a figura.
Se eu sei as coordenadas desses dois pontos A e B, eu posso escrever a força como sendo um vetor cujo módulo é F, vezes um vetor unitário na direção da força. E esse vetor unitário na direção da força, NF, eu vou encontrar esse vetor através das coordenadas dos vetores, dos pontos. Eu vou encontrar o vetor NF através das coordenadas dos pontos A e B, sabendo as coordenadas desses dois pontos, conhecendo esses dois pontos. Então, para especificar a força através de dois pontos na sua linha de ação, eu pego o vetor F, vai ser igual ao módulo de F vezes o NF, e o NF vai ser igual a o módulo do vetor AB dividido, vai ser igual o vetor AB dividido pelo módulo dele. E aí eu encontro o vetor unitário. Então, olhando aqui para o cálculo aqui já foi feito. Então, o vetor AB vai ser igual a componente I, vai ser x2 menos x1 na direção I. Componente J, y2 menos y1. E componente K vai ser igual a z2 menos z1. E embaixo eu tenho aqui a raiz do quadrado das componentes, né, que vai me dar aqui o módulo. Então eu pego o vetor AB, divido pelo módulo dele e eu encontro o vetor unitário. Então aqui eu tenho um vetor unitário na direção da força. E para especificar a força ao longo dessa linha de ação, eu preciso do quê? Eu preciso do módulo de um vetor unitário na direção da força. Então, sabendo das coordenadas desses dois pontos, eu posso especificar a força por esses dois pontos ao longo da sua linha de ação. Cálculo do produto escalar entre dois vetores. Então, trabalhando com vetor, produto escalar e produto vetorial são operações que a gente sempre realiza. Então, aqui na figura eu tenho um vetor P e um vetor Q que fazem um ângulo alfa entre eles. O produto escalar é dado por P escalar Q, que é igual a P vezes Q vezes o cosseno de alfa, o cosseno do ângulo entre os dois vetores. E o produto escalar vai me dar aqui como resultado uma grandeza escalar, como o próprio nome sugere. Se eu quiser projetar força em uma determinada direção n, para projetar força em qualquer direção n, eu preciso de um vetor unitário nessa direção na qual eu estou querendo projetar a força. Então, vou tomar um vetor unitário na direção n, suponha que eu tenho o vetor unitário n como sendo αi mais βj mais γk. E a força F em 3 dimensões, estou trabalhando aqui com 3 dimensões. A força F é igual ao módulo de F vezes um L na direção I mais mj mais nk. Então tem uma força representada aqui em 3 dimensões e tem um vetor unitário aqui também em 3 dimensões. Eu vou projetar a força na direção n através do produto escalar da força pelo vetor unitário na direção na qual eu estou querendo projetar a força. Então eu vou fazer o produto escalar de F, a força F, pelo vetor unitário na direção n. Então eu faço o produto escalar, eu vou ficar com a projeção Fn da força na direção n vai ser igual a F Li mais mj mais nk, produto escalar com o vetor unitário n, αi mais βj mais γk. Após realizar o produto escalar, então, eu vou ficar com esse resultado que já foi colocado aqui, já foi feito o cálculo. Então, eu vou ficar com F vezes Lα mais Mβ mais Ngγ. O resultado aqui do produto escalar, após realizar o produto escalar, vai sobrar somente as componentes I escalar I, que vai me dar um J escalar J e K escalar K. As outras componentes vão se anular, porque o produto escalar dos vetores unitários perpendiculares vai ser zero. Porque
porque eu vou ter aqui no produto escalar o cosseno de 90 e o cosseno de 90 é 0. Então eu posso projetar aqui a força em uma direção dada M. E se eu quiser calcular ainda, foi colocado aqui, né, aqui à direita, esse cálculo para a gente fazer quando quiser encontrar o ângulo entre dois vetores. Então, voltando ainda a falar aqui da projeção da força na direção n, o F escala n é o F, n vezes cosseno de θ, tomando o módulo dos vetores, o módulo de n vale 1, então eu vou ficar com F cosseno de θ. Então, se eu quiser encontrar o ângulo que F faz com a direção n, eu encontro aqui através do cosseno de θ. Então, através dessa equação, eu vou ficar com cosseno de θ vai ser igual a F escala n dividido pelo módulo de F. Então, o θ é o arco cujo cosseno, ou cosseno a menos 1, de F escala n sobre o módulo de F. Então, aí eu encontro o ângulo formado pelo vetor F e pelo vetor unitário na direção n também. Ou o ângulo entre o vetor F e a direção n. Esse ângulo aqui foi calculado para o caso que a gente trabalhou aqui anteriormente, da projeção da força na direção n. Num caso mais geral, para qualquer vetor P e Q, o ângulo entre esses dois vetores vai ser dado por essa equação que foi colocada aqui embaixo. Então, o θ, o ângulo entre esses dois vetores, eu encontro através do cosseno a menos 1 de P escalar Q dividido pelo módulo de P vezes o módulo de Q. Trabalhando aqui através eu encontro esse θ, trabalhando aí com a equação para o produto escalar dos dois vetores. Eu só posso, olha aqui para essa equação, essa primeira que foi colocada em cima, essa primeira equação, se eu isolar aqui o cosseno de alfa, eu vou chegar na expressão que foi colocada aqui para o ângulo. Então, força em 3 dimensões, agora a gente vem para o momento em 3 dimensões. Então, o momento em 3 dimensões, o momento é definido como sendo m, né, o r vetor f. Então, eu vou ter aqui um vetor r em 3 dimensões e um vetor f em 3 dimensões. Então, eu tenho aqui na figura, tem um esquema para dar para a gente a ideia de como seria em 3 dimensões. Então, tem uma força aqui sendo aplicada num ponto, ela está aqui, como eu vou tratar a força como vetor móvel, ela pode atuar aqui ao longo da linha de ação da força. Então, eu tenho aqui a distância r e faço o produto vetorial de r por f. Quando eu fizer o produto vetorial de r por f, eu encontro o momento MO, que está aqui definido, que é perpendicular ao plano de RF, e a direção e sentido é dado pela regra da mão direita. Então, a regra da mão direita vai me dar um momento aqui perpendicular ao plano e nesse sentido, para cima na figura. Segue aqui para a figura do meio e está esquematizado aqui de uma forma mais clara para ficar melhor de ver. Então, tem o R vetor F e tem um momento aqui gerado perpendicular ao plano de RF. Para encontrar esse momento, eu posso usar o determinante dessa matriz 3×3, no qual a primeira linha é formada pelos vetores unitários de JK, a segunda linha são as coordenadas do vetor R, Rx, Ry, Rz, e a terceira linha são as coordenadas da força F, Fx, Fy e Fz. Realizo aqui o cálculo determinante, então eu vou calcular, após realizar o cálculo do determinante, eu calculo o momento em relação a esse ponto O na figura. Então, o momento em relação a O vai ser o determinante, 3×3, e aqui está o resultado do determinante. Após efetuar o cálculo, eu vou ter essas coordenadas. Então, depois que eu efetuar o cálculo, eu vou chegar por aqui para um valor para a coordenada x do momento. Então, eu tenho um mxi, tenho um myj e vou ter um mzk.
Dependendo do problema, do que for dado no problema, eu posso ainda calcular o módulo M, que é o RF, módulo de R vezes F, vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Tomando o módulo do produto vetorial. Então a ideia é a mesma, em 2 dimensões, só que agora aqui a gente está trabalhando com 3 dimensões. E aqui tem a questão da visualização, aqui a figura ela ajuda a visualizar como seria a situação de cálculo do momento em 3 dimensões. Então vocês observem que o seguinte, no quadro anterior e nesse quadro aqui também, o momento, a gente colocou aqui o R vetor F, e o momento está calculado em relação aqui a esse eixo O. Então a gente tem aqui o momento MO perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F. Mas eu também posso calcular a componente de MO na direção, em uma direção qualquer arbitrária. Aqui a gente colocou a direção de lambda. Então vou tomar uma direção lambda e vou tomar um vetor unitário na direção de lambda. E aí eu posso calcular o momento em relação a esse outro eixo arbitrário. Então se a gente tiver como sendo n um vetor unitário na direção de lambda, a gente vai agora calcular a componente de MO, né, nesse eixo perpendicular ao plano R, ao plano formado pelos vetores R e F. Vamos pegar a componente de MO na direção de lambda. Para fazer isso, para calcular essa componente, a gente usa essa fórmula, que está logo abaixo. Então a gente vai ter o M lambda, e o M lambda vai ser igual a R vetor F escalar N, vezes um vetor unitário N, que é o vetor unitário que está na direção de lambda. Então o que eu fiz? O R vetor F escala N me dá a projeção de MO na direção N. Então eu tenho um módulo, tenho uma projeção em módulo, e eu preciso aí de um vetor unitário nessa direção para poder calcular o vetor. Então eu acrescento o vetor unitário, multiplico pelo módulo e eu encontro aqui a componente de MO na direção de lambda. Essa equação R vetor F escala N na direção N, ela pode ser substituída para calcular o módulo. Eu posso calcular ele através dessa fórmula que está aqui abaixo, que é o determinante dessa matriz 3×3. Então, o módulo de M lambda, que é o M lambda, mostrado aqui abaixo na equação, vai ser o determinante dessa matriz 3×3, que é o E, com a primeira linha vai ser as coordenadas do vetor R, Rx, Ry e Rz. Na segunda linha eu tenho as coordenadas do vetor F, Fx, Fy e Fz. E na última linha eu vou ter aqui as coordenadas do vetor unitário N. Faço o cálculo do determinante 3×3 e então calculo o módulo de M lambda. E sabendo do módulo, então eu multiplico pelo vetor unitário e aí eu encontro o vetor. E a gente tinha visto então o binário em 2 dimensões, como eu tinha falado antes, agora a gente vê o binário em 3 dimensões. Aqui a figura está representando como seria uma situação em que eu tenho duas forças não colineares paralelas. E aqui eu vou ter um binário então, formado por essas duas forças, uma situação em 3 dimensões. Então eu estou aqui para calcular, eu tenho o M, é o binário, vai ser igual a o RA vetor F, que é o momento da força F em relação ao ponto O, mais o momento da força menos F também em relação ao ponto O, que é o RB vetor menos F. Faço o cálculo, então eu vou encontrar a expressão que está
aqui, o M vai ser igual a RA menos RB vetor F. E o RA menos RB, olhando aqui para a figura, fazendo a soma vetorial, eu sei que RB mais R é igual a RA. Então, o RA menos RB é igual a R. Então, eu substituo RA menos RB por R. E por último, então, eu encontro que o momento é igual a R vetor F. E aí eu encontro aqui o binário formado por essas duas forças, aqui calculado em 3 dimensões. E o módulo, então, vai ser igual a FD, o módulo de M, que é dado pelo módulo aqui do produto vetorial. Porque eu vou ter o R vezes o seno do ângulo, e o R vezes o seno do ângulo vai ser exatamente aqui a distância D. Então, o módulo de M vai ser igual a FD. E, novamente, a direção e o sentido eu encontro aqui pela regra da mão direita. A direção é perpendicular ao plano, né? E o sentido pela regra da mão direita. E para calcular a resultante de forças em 3 dimensões, a gente tem aqui uma situação. Olhem para a figura. Nessa figura eu tenho um corpo. No corpo está atuando 3 forças em pontos diferentes. Então elas estão atuando em pontos diferentes. Eu vou substituir a ação de cada uma das forças. Vou substituir o efeito que cada uma das forças causa de mover o corpo na direção da força e o efeito de rotação. Eu vou fazer isso substituindo cada uma delas por um sistema força binário. Então eu movo cada uma das forças para uma posição paralela e adiciono um binário correspondente. Fazendo isso, eu vou encontrar essa figura que está no meio, em que está representado aqui as 3 forças. Eu movi as três forças para uma direção paralela, movi para o ponto O e adicionei um binário, cada binário correspondendo a cada uma das 3 forças. Então eu tenho F1, F2, F3, M1, M2 e M3. E aí calculo então a força resultante e o momento resultante. A força resultante vai ser a soma de cada uma das 3 forças e o momento resultante vai ser a soma de todos os momentos. E aí, então, como a gente já tinha visto por caso em 2 dimensões também, eu vou ter um resultante R, que é formado por um Rx na direção Y, mais RYJ, mais RZK. E a componente R vai ser, então, o somatório de Fx e Y, mais somatório de FYJ, mais somatório de FZK. E a mesma coisa, então, vale para o momento também, sendo que ainda aqui eu posso colocar o módulo da resultante, eu posso calcular, que é a raiz do quadrado das componentes, Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado mais Rz ao quadrado. E por analogia, a gente também pode colocar aqui as equações para o momento que estão aqui em cima também. Por analogia, a gente pode colocar aqui o momento M é igual a mxi mais myj mais mzk. Sendo que o mx é somatório de todos os momentos na direção x, my na direção y e mz na direção z. E o módulo do momento é a raiz do quadrado das componentes. Então vamos partir agora para resolver um exercício. Então esse exercício aqui envolve força em 3 dimensões.
e momento também, força e momento em 3 dimensões. Então, nesse problema aqui, a gente tem o seguinte: o tensionador é apertado até que a força trativa no cabo AB seja de 2,4 kN. Determine o módulo da força atuando no ponto A em relação ao ponto O e determine o módulo desse momento. Determine o momento da força atuando no ponto A em relação ao ponto O e determine o módulo desse momento. Então aqui você tem a força atuando no ponto A, e a questão pede para calcular o momento dessa força atuando no ponto A, calcular o momento em relação ao ponto O e determinar o módulo desse momento. Então a gente olha para essa primeira figura, eu tenho aqui a figura que representa o meu problema, tem as distâncias, e na figura seguinte eu tenho as distâncias e coloco aqui a força T, que está atuando no ponto A, e vou calcular o momento dessa força em relação ao ponto O, então vou precisar dessa distância ROA, que também está mostrado na figura. Então o que é dado no problema é o módulo da força trativa no cabo AB, que é de 2,4 kN. Se eu tenho somente o módulo e eu sei que ela atua nessa linha de ação de A até B, eu posso calcular o vetor tomando um vetor unitário na direção AB, sabendo dessas coordenadas do ponto A e do ponto B, eu vou encontrar o vetor T, pegando o módulo dele e multiplicando por um vetor unitário na direção de AB. Então eu tenho um módulo de T, vou precisar de um vetor unitário na direção de AB. É o que está mostrado aqui logo no cálculo em cima, é T vezes um vetor unitário na direção de AB, então eu vou ter, o T é 2,4 kN, eu vou precisar do vetor unitário na direção de AB. Para calcular o vetor unitário na direção de AB, eu vou precisar das coordenadas dos dois pontos, ponto A e ponto B. Então eu vou pegar aqui, observar as distâncias, né, e usar aquela fórmula que a gente viu anteriormente e ver quais são as componentes nas direções x, y e z do vetor AB e divido pelo módulo dele. Então o que está representado aqui é o vetor AB dividido pelo módulo de AB. Então o vetor AB, olhe para a figura e vocês vão ver que a componente x do vetor AB vai ser 0,8 na direção y positiva, está na direção x, e a distância é de 0,8, quando eu tomar o x de b menos x de a, eu vou tomar 0,8, e está na direção x positiva, então 0,8i. Na direção j, eu vou ter 1,5, o x de b menos x de a é 1,5, e está na direção j positiva, então mais 1,5j. E na direção k, a direção k está na direção negativa, então vai ter um menos, e a distância z de b menos z de a é a distância de 2 metros, então é menos 2k. Então encontrei aqui as coordenadas, divido pela raiz do quadrado das componentes, divido por 0,8 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 1 meio, que é a raiz do quadrado das componentes. E aí eu vou seguir com o cálculo, então eu venho aqui para a linha de baixo, onde está realizado o cálculo. Continuo fazendo o cálculo e aí eu vou dividir esse denominador aqui, vai dar raiz de 6,89. Então eu divido cada componente pelo denominador e vou chegar para ter a força trativa como um vetor sendo representada pelos valores 0,731 na direção y,
mais 1,371J, menos 1,829K. Tudo isso dado em kN. Porque aqui no T, de início, a gente tinha aqui 2,4 kN. Então, encontrei a tração representada como um vetor. Agora eu posso encontrar o momento da tração em relação ao ponto O, que é o que o problema está pedindo. Esse momento MO vai ser igual ao ROA, vetor, produto vetorial com a tração T. Então, vou fazer esse produto vetorial. O vetor ROA é o vetor. Olha para a figura e vocês podem encontrar as distâncias. O ROA é 1,6 na direção I positiva, mais 2K, direção K positivo também. É esse vetor ROA que está mostrado na figura. Basta olhar na figura e vocês vão encontrar cada uma das direções. Então, vou fazer o produto vetorial de ROA com a tração T. A tração T a gente já encontrou, coloquei aqui os valores. Após realizar o produto vetorial, para realizar o produto vetorial aqui, eu vou usar a álgebra vetorial e vou multiplicar componente por componente. E faço o produto vetorial de cada uma. Eu já fiz esse produto vetorial, então o produto vetorial de termos com vetores unitários iguais, esse produto vetorial se anula e vai sobrar somente os outros, e aí eu vou usar aquelas regras do produto vetorial. Então vejam que vou pegar primeiro 1,6 na direção I, faço o produto vetorial com 0,731 também na direção I. Então esse termo se anula. Depois fica 1,6i, produto vetorial com 1,371j. Então fica I vetor j e vai dar um vetor k, que é esse primeiro termo. Multiplica 1,6 por 1,371, encontro 2,194. E aí eu sigo fazendo esse mesmo cálculo para os dois termos. E eu vou encontrar então esses quatro termos que estão colocados na linha de baixo, que é o 2,194k na direção K, mais 2,926 na direção J, mais 1,462 na direção J, menos 2,742 na direção I. Posso somar esses dois termos que estão na direção J. E aí eu vou encontrar as três componentes do vetor momento M em relação ao ponto O, que são as três componentes que estão mostradas na terceira linha, que é menos 2,742 na direção I, mais 4,388J, mais 2,194K, tudo isso dado em kN vezes metro. Então, eu encontrei o vetor momento em relação ao ponto O, que é uma das coisas que o problema está pedindo. A outra coisa que o problema pede é calcular o módulo do momento. Então, sabendo do momento que a gente tem um vetor, para calcular o módulo é só tomar a raiz do quadrado das componentes. Então, eu tenho um momento dado pelas três componentes nas direções I, J, K, e o módulo vai ser, o módulo está calculado aqui embaixo, vai ser a raiz do quadrado de cada uma das componentes. Então, raiz de componente x ao quadrado, componente y ao quadrado, mais componente z ao quadrado. Então, efetuando o cálculo, usando os valores que a gente encontrou aqui em cima, para as componentes nas direções x, y e z, eu vou encontrar para o módulo do momento como sendo raiz de 31,587. Então, o momento vai me dar um valor aproximado de momento em relação ao ponto O em módulo, 5,620 kN vezes metro.